Hoje eu vou falar para vocês sobre como manter relacionamentos saudáveis. Nós temos aí uma sequência de aulas, de 4 aulas, então já anota aí, no dia 23 de junho, nós vamos falar como transcender seus karmas e acessar seus dharmas. No dia 29 de junho, nós vamos falar, será que a minha vida passada, ela influencia em algo na minha vida atual? E no dia 30 de junho, eu vou falar sobre o ponto de mutação. Quando você atinge esse ponto, que é o ponto mais importante da sua evolução, todos os outros caminhos se abrem, né? A sua vida vai ficar mais leve. E na aula de hoje, eu vou falar 2 vezes sobre a sequência desses temas, né? Por que esses temas eles estão relacionados dessa forma e qual é a sequência deles. Bom, começando aqui, aquecendo os motores, vamos falar de relacionamento. Trago aqui um dado da BBC de Londres, né? É uma organização de comunicação, onde ela entrevistou 12 mil casais para falar sobre o segredo da felicidade de relacionamentos. E o final da pesquisa dela, fiz aí um resumo, ela diz o seguinte: sucesso nos relacionamentos, eles estão atribuídos à convicção no comprometimento de um com o outro, no seu nível de intimidade, na gratidão e reconhecimento e na percepção de satisfação do outro. Então, a gente vai extravasar um pouquinho esses itens de sucesso de relacionamentos, e a partir de agora, você também pode entender que em outros relacionamentos, se você quer que um relacionamento ele seja durável, saudável, feliz, tem que haver comprometimento, intimidade, reconhecimento e percepção. Embora tenham feito essa pesquisa, somente 11% dos casais eles vivem na felicidade. E aí não importa se tem 1 ano de casamento, ou 10 anos, ou 30 de casamento, né? Essa pesquisa ela foi feita com casais que tinham diferente tempo de casados e somente 11% dos casais eles chegam a um padrão de felicidade. E o contrário por que os casais se rompem? Eu só trouxe 2 dados porque eles vão somar aí 2/3 de por que os casamentos não dão certo, né? Primeiro é o julgamento que um faz do outro, né? Eu acho que, né, você deveria fazer assim, assado, e o outro são as diferenças individuais. Bom, baseado, então, nesse dado que fala como alcançar a felicidade em relacionamentos, eu trouxe aqui para você um descritivo inicialmente do que é um relacionamento. Um relacionamento é a capacidade de conviver com um semelhante. Dentre relacionamentos, você pode ter um relacionamento pessoal, então é a capacidade de você conviver com você, pode soar estranho, né? Conviver contigo mesmo. Mas é o tratamento que você dá para você, e você vai ver aqui na aula de hoje que esse é o maior relacionamento que nós deveríamos ter, afinidade, o relacionamento conosco mesmo. Você pode relacionar com uma outra pessoa, e é o seu relacionamento afetivo, né? Então, relacionamento afetivo é quando você tem cumplicidade com outra pessoa. Você pode ter um relacionamento amoroso, que ele envolve, então, amor, é quando você tem um parceiro de afinidade e ama ele. Opa, deixa eu voltar um aqui. E você pode também ter relacionamentos profissionais, que é quando alguém presta um tipo de serviço. Então, eu quero extravasar um pouquinho o conceito de relacionamento e sair do âmbito de casais e afetivo. Eu quero trazer dados aqui para você de relacionamento com você, com a sua família, com o seu amor e com as pessoas às quais você convive, dentre elas o segmento profissional. Bom, então a partir desse ponto que você sabe, né, que para um relacionamento ser feliz, para um relacionamento ser saudável, tem que ter aí um nível de interesse, de reconhecimento, né, conforme a pesquisa mostrou, e já sabe que você convive com várias pessoas
durante a sua vida, eu trouxe aqui algumas figurinhas para você pensar um pouquinho sobre o seu nível de relacionamento. Olha só, o primeiro relacionamento que você tem é com você mesmo. Então, você estar muito bem com você mesmo. E esse é o principal relacionamento que nós deveríamos ter, porque quem está equilibrado consigo mesmo, ele tem uma proteção tão grande da interferência dos outros relacionamentos que não se deixa abalar facilmente. Bom, então, o primeiro relacionamento que você tem é contigo mesmo. O segundo relacionamento que você tem é com a sua família. Depois você tem o afetivo, o amoroso, né, que é com o seu amor. Tem o seu relacionamento profissional. Então, até aqui, você pode imaginar que você tem cumplicidade, que você teria linhas de relacionamento, né, com as pessoas mais próximas de você. Eu quero acrescentar, então, cada slide aqui, eu vou acrescentar algumas figuras para essa aula se tornar mais dinâmica. Eu queria te falar que não é só com pessoas que você se relaciona, que o teu campo energético emocional tem um alinhamento, né? Por exemplo, você pode ter memórias e ter relacionamentos no teu inconsciente com a tua ancestralidade. Então, a tua ancestralidade, ela tem uma carga energética na tua vida que pode estar te cobrando ou te ajudando no teu campo inconsciente e você nem imagina o quanto a ancestralidade nos cobra. Ou você pode ter relacionamento dos lugares que você frequenta, das atividades físicas, dos grupos, né? Não tem gente que toda quarta-feira vai para uma reunião, né? Ela já tem, ou todo sábado, vai para uma igreja, ela já tem ali uma linha de relacionamento com aquele local. Com o país, com a cidade, com o bairro que você mora, ou até mesmo o prédio que você vive. Então, você tem linhas de relacionamentos que vão muito além de relacionamento afetivo, relacionamento amoroso. Por que eu estou contando toda essa história, né? Que talvez você não se dê conta. Porque você vai ficar no centro das linhas de relacionamentos que tem à tua volta e tentar, de muitas maneiras, equilibrar essas linhas de relacionamentos. Olha só, imagina que aqui você tem numa ponta teu relacionamento afetivo, o outro amoroso, o outro profissional, o outro é o esporte que você pratica, a igreja que você vai. Como você controla, né? Como você está equilibrado dentro dessas tuas linhas de relacionamento que elas estão aumentando daqui para frente, né? E olha só, você já parou e pensou que quando uma linha se desequilibra, ela pode desequilibrar as outras, né? Quem nunca teve um problema em casa e chega no serviço chateado? Ou o contrário, quem nunca esteve chateado no serviço e traz esse problema para casa? Só estou aquecendo aqui os motores para que você entenda que nós temos muitas linhas de relacionamentos as quais você nem imagina que possa estar te desequilibrando e uma desequilibrando a outra. Bom, então você vem para uma sociedade, né? E de acordo com o que você está vendo aqui, de repente você tem algumas dezenas de linhas de relacionamento, né? A primeira pergunta é: eu posso contar os relacionamentos, então, da infância, da adolescência, da minha fase adulta? Ixi, então aí já passou de dezenas para centenas, porque eu trabalhei em vários lugares, conheci várias pessoas, morei em várias casas, vivi em várias cidades, frequentei várias escolas. Como fica essa teia, essa linha de relacionamento aí que é infinita, né? Eu quero te falar, então, que essas linhas de relacionamentos que você vai formando ao longo da tua vida é como se fosse uma teia, uma malha de relacionamento, e você está no centro dela. Eu não sei se você já fez essa pergunta ou se já deu conta do emaranhado de linhas de relacionamentos que você pode ter, e aí, quando você sai de um relacionamento e entra em outro, e de novo, não é só relacionamento afetivo, nem só o amoroso, né? Então, olha só, o teu corpo emocional, né? O corpo físico, ele é feito de matéria. E do
o que é feito o corpo emocional? Nós estamos falando aqui de linhas de relacionamentos. As linhas de relacionamentos, elas podem ser linhas que levam amor ou ódio, né? Satisfação, são linhas de relacionamentos que levam comunicação ou desprezo, né? Então são linhas de mágoas ou linhas de raiva, são relacionamentos, né? Os relacionamentos eles têm essa característica que está atribuído uma emoção. Então todos os relacionamentos que você teve assim um pouco mais duradouro, ele tem uma emoção. Essa linha de relacionamento, ela pode ter uma emoção mais saudável, mais doentia, mais fragilizada. E eu queria te falar, então, que essa malha à nossa volta, esse corpo emocional à nossa volta, ele é dotado, então, de várias linhas. E cada linha vai vibrar numa frequência diferente. É a frequência do relacionamento que você criou, né? Se você encerrou um relacionamento de uma forma ruim, pode ser que haja uma mágoa. Mas se o teu relacionamento é um relacionamento de amizade, é um relacionamento sadio, o fato aqui é que você não se dá conta. Você enxerga que tem um corpo físico, porque o corpo físico é feito de matéria, você pode tocar, né? Mas e o corpo emocional é feito do quê? Quero te falar, então. O corpo emocional, ele é feito de linhas de emoções, oriunda de relacionamentos. E de que relacionamentos? De centenas, de milhares, né? Essa é a vibração. O teu corpo emocional ele vai vibrar na média das linhas de relacionamentos aí que você tem. Eu trago aqui um exemplo, então, que é, por exemplo, aqui, ó, por exemplo, né, um avô falando para o filho, você é um inútil. Essa é uma linha de relacionamento de um avô para o filho. E o filho, então, vai falar para o filho dele, né? Esse sonho que você tem não vai se realizar. Claro, o avô cresceu falando que o filho era inútil. O que o filho vai falar para o neto, né? Que ele é inútil também. Então, nós vamos tendo as energias das linhas de relacionamento dos quais as pessoas vão se relacionando conosco. Mas olha, então eu queria trazer para você, e olha então o que o filho aqui no terceiro grau, né, que seria o neto, fez. Ele blindou essa linha, que era uma linha negativa, onde o pai e o avô praticamente falavam que ele era um imprestável. Ele blindou para não levar isso para o filho dele. Então o filho dele já fala assim: estou orgulhoso e eu te amo. Olha como a geração da ancestralidade tratava de pai para filho, ele blindou essa linha de relacionamento e está levando o amor para a próxima geração. Então, cabe a você entender a fragilidade, a doença ou a saúde de uma linha de relacionamento ou de várias linhas de relacionamentos para blindar o teu corpo energético e dali para frente, uma linha que eu vou chamar de linha de energia negativa, ela passa a ser uma linha de energia positiva. Bom, eu queria falar para você aqui que o X da questão, então, é como você vê o relacionamento com o seu pai? E aí você pode estar transferindo isso daí, por exemplo, para o teu relacionamento afetivo ou para a pessoa que você mais ama. Se você enxergar que o teu pai é uma pessoa que não deveria errar, que ela deveria te educar, que ele deveria ser um exemplo, que ele não poderia te decepcionar, você está querendo que o teu pai seja a figura do super-homem numa linha de relacionamento, e você pode levar isso também para o seu filho, ou de repente para sua esposa, para o seu marido, né? O que você espera dela? Que ela não erre nunca, que ela seja perfeita? Ou você vê o seu pai como uma pessoa que encarnou com o personagem de pai e que tem todos os defeitos do mundo como você, ser humano, e ele vai embora. Então, dependendo da carga que você coloca nas pessoas com as quais você se relaciona, você pode esperar que ele nunca te decepcione. Ou pode falar, ele é um ser humano como eu e veio para essa vida só como meu marido. Ele não tem obrigação de me fazer feliz. Para quebrar, então, essa linha da ancestralidade que vai formando uma linha de relacionamento. Eu separei aqui, então, um jogo de pergunta que são as que mais fazem para mim. Quantas linhas de relacionamento será que eu tenho nessa vida, né, para formar uma malha?
Do que são formadas essas linhas de relacionamento? Essas linhas, elas são vivas, né? Embora eu tive um relacionamento na infância, ainda existe. Elas se conectam, né? O que acontece se uma linha dessa se romper? Ou o que acontece se uma linha dessa tiver muita tristeza, muita mágoa? E essas linhas, elas vêm de outras vidas, eu levo para outras vidas, né? Estamos falando aqui do tema principal de um curso que nós temos aqui que se chama Psicologia da Alma, que é você entender o teu processo de evolução e chegar no ponto mais assertivo da tua evolução para você ter uma vida com mais dharma. Então, dentro do curso Psicologia da Alma, você aprende o ponto que você está no teu processo de evolução. E esse é um assunto que nós conversamos dentro do curso. Eu vou ler e colocar a minha interpretação em cada uma dessas perguntas. Primeira delas, né? Quantas linhas de relacionamento você acredita que tem? Então, começa a anotar aí. Com quantas pessoas você se relacionou na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta? Talvez umas 100. Na escola, com amigos, nos empregos? Bom, se eu estudei bastante, talvez umas 100. Na família, nos relacionamentos amorosos, com os vizinhos, né? Talvez mais umas 100. Relacionamentos presenciais, à distância, aqueles que eu só encontrei em viagens. Quantas linhas de relacionamento você acredita que tem nessa vida que você formou? Bom, se eu considerar, né, somente as pessoas assim um pouquinho mais próximas, que eu convivi alguns dias, que eu me tornei um pouquinho mais íntima, contei alguma coisa de mim, né? Talvez centenas, milhares ou dezenas de milhares, somente nessa vida você tem de linhas de relacionamentos. Então, é chocante, mas o teu corpo emocional tem várias linhas de acordo com os relacionamentos que você criou durante essa vida. Vamos apimentar um pouquinho mais aqui. Do que são formadas essas linhas de relacionamentos, né? Essas linhas de relacionamento são energias de emoções, energias também de sentimentos. Então, toda vez que você cria um elo de amizade, um elo afetivo, um elo amoroso, você criou uma linha de relacionamento positiva, saudável, íntegra, duradoura, amorosa. Mas, se por algum motivo você magoou uma pessoa, né? Então, aqui na foto, por exemplo, você pode ver o detalhe que ainda existia uma linha de relacionamento entre esse rapaz e essa garota, mas esse rapaz estava com outra garota. Então, aqui é uma linha, por exemplo, de mágoa, de traição, de ciúmes. Então, esse aqui é o tipo de linha de relacionamento negativa, doentia, fragilizada. Então, você pode entender que uma linha de relacionamento, ela pode ser saudável, doentia, ou positiva ou negativa, ou íntegra ou fragilizada, e o seu corpo vai vibrar na média. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Você tem centenas ou milhares de linhas conectadas no teu corpo emocional. Grande parte dessas linhas são positivas. Algumas dessas linhas são negativas, né? Quando você teve um rompimento e não foi aceito por parte do outro ou por parte de você, criou uma tristeza, por exemplo. É uma linha de energia negativa. O teu corpo vibracional vai vibrar na média. E daqui a pouquinho eu vou contar para você o que o meu mentor me falou sobre o meu nível de energia, o que é a vibração na média. Vou passar aqui para a terceira pergunta. Vamos apimentar um pouquinho mais aqui. Essas linhas, elas são vivas? Elas nos conectam ainda? Aquele relacionamento que eu tive quando eu estava lá tinha 10 anos de idade, estava fazendo aí meu ensino fundamental.
Essas linhas de relacionamento, então, são relacionamentos que você confidenciou, viveu alguns dias, semanas ou meses, né? Elas são vivas? Sim. De acordo com a lei da causa e efeito, todo aquele que fizer uma boa ação para a vida de um outro semelhante, né, que ele fizer uma construção, ajudar, ele vai ficar certo que ele vai receber também esse benefício dessa linha de relacionamento, que é se você faz o bem, você recebe o bem. E o contrário também é verdade. Se você cria um dissabor na vida de uma pessoa, você vai ter o sofrimento proporcional àquele que você criou. A lei da causa e o efeito dentro das leis herméticas. Então, até aqui você viu que você pode ter centenas, milhares, dezenas de milhares de linhas de relacionamentos. Essas linhas, elas podem estar vibrando mais no amor, ser positiva, saudável, ou alguma delas na tristeza, são linhas de mágoa. E essas linhas, sim, nos acompanham, nos conectam. E aí começa a vir o sentido da vida. Você vai ter uma linha doentia com uma pessoa, com uma cidade, com alguma situação, né? Até que você entenda que tem que recuperar essa linha, harmonizar essa linha para que ela seja saudável. Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. O que acontece se um relacionamento tiver mágoas ou se romper, né? Que é o chamado de linha negativa. Eu fiz aqui uma relação, ela é uma relação tímida, né? Porque eu poderia trazer aqui uma centena de emoções que são compostas as linhas negativas de relacionamentos. Mas eu trouxe aqui, olha, abandono, arrogância, ciúmes, culpa, decepção, desconfiança, egoísmo, escassez, histeria, injustiça, inveja, mágoa, manipulação, melindre, obsessão, preguiça, procrastinação, raiva, revolta, teimosia, vítima e por aí vai. Toda vez que você cria com outra pessoa ou um outro lugar, pode ser o teu local de trabalho, ou o lugar que você frequenta, uma linha de abandono, uma linha de desconfiança, uma linha de mágoa, uma linha de vítima, essa linha no teu relacionamento ela vai ficando fragilizada. Então, o teu corpo emocional ele é composto por uma malha, né? Porque são milhares de linhas de energias, das quais muitas delas estão fragilizadas. E lembra lá no começo, né? Quando você começa a ter linha fragilizada, isso é como se fosse uma cascata. Você vai perdendo o teu equilíbrio emocional, né? Quanto mais fortalecido está o teu campo energético, mais equilíbrio emocional você tem. Bom, então vamos para mais uma pergunta aqui. Eu levo essas linhas para outras vidas? Sim. O corpo físico, ele é feito de matéria. O corpo físico, ele apodrece, ele morre, e você não leva o corpo físico para outra vida. O corpo emocional é um conjunto de energia as quais é composta pelas pessoas às quais você se relacionou. E se você criou linhas, né, de apatia, ciúmes, inveja, tristeza, mágoa e etc., essa tua linha de relacionamento com aquela pessoa, com aquela cidade, com aquele emprego, ela está fragilizada. Você passou por essa vida e criou algumas linhas fortalecidas e algumas linhas fragilizadas. O teu corpo emocional ele acompanha na próxima vida. Então, na próxima vida, você vai ter o mesmo corpo emocional. Por isso que se diz assim, gente, será que a minha família é kármica? Será que eu estou encontrando com eles de novo? E a resposta é sim. Você vai encontrar muitas pessoas às quais você precisa reestabelecer as suas linhas de relacionamento para essas linhas serem saudáveis, né? Esse é o princípio do karma. O karma nada mais é de o universo te dá uma oportunidade para você reconstruir as suas linhas de relacionamento com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, as quais elas estão fragilizadas.
Quando você chega nesse ponto, você vira de karma para dharma, é o que eu costumo falar. Você vem para essa vida para evoluir alguns pontos, dentre os quais relacionamentos. Quando você entende quais são os relacionamentos que você tem que viver, a tua vida muda de karma para dharma. Ou seja, você teve a oportunidade de encontrar aquelas pessoas, aqueles lugares, naquelas situações para resolver os seus problemas. Resolveu? Daqui para frente, o mundo astral, o plano espiritual vai ajudar a você ter uma vida mais leve porque você cumpriu a tua missão dentro do teu processo de evolução. Então, olha só, se você está passando por vivências nesse plano material, ela se deve ao fato de que você ainda não ter aprendido algumas lições pertinentes às limpezas que você tem que fazer dessas linhas nesse plano. Se você então reencarnou para fazer essas limpezas de raiva, ódio, agressividade, ciúmes, vingança, vítima, etc., certamente você tem que passar por essas situações de raiva, ódio, agressividade, ciúme, para você entender que você precisa fortalecer essa linha. Olha que dica valiosa. Todas as emoções negativas que você tem no teu corpo emocional são as melhores dicas que eu posso dar dentro do teu processo de evolução para que você possa passar por essa encarnação e ter o teu processo de evolução mais assertivo. Então, cuidado com as linhas negativas que você está criando nessa vida, porque senão você vai criar um karma cred. O que é o karma cred? Você vem para essa vida com 100 linhas para corrigir e arruma mais 100 brigas. Você vai para outra linha, para outra vida com 200 vidas. O karma ele só aumenta. O que é o karma? É a oportunidade que você tem de encontrar com as mesmas pessoas e corrigir essas linhas. Então, o teu crédito karma só vai aumentando. Que tal se a partir de agora, então, você conseguir entender que você precisa limpar essas linhas que estão poluídas para que elas fiquem fortalecidas e você chegue no teu ponto exato de evolução para que você possa aproveitar melhor essa encarnação. Bom, então fiz aqui um resuminho para dar mais uma parada, né, para a gente ir para a terceira parte. Então, nessa vida você tem linhas positivas e linhas negativas, que são milhares nessa vida. E se você traz mais centenas ou milhares de cada uma das vidas que você tem, então você deve ter dezenas de milhares, centenas de milhares. O teu corpo energético, o teu corpo emocional, ele vai vibrar com a vibração de milhares. Eu já peguei gente com milhões de linhas. Isso não quer dizer que são todas negativas. Eu só estou falando que você traz as linhas positivas ou negativas dessa vida para outra vida. Agora, nós vamos ter que chegar no ponto que é acertar as linhas que estão fragmentadas, as linhas que estão fragilizadas, para que elas sejam recompostas e você possa viver uma vida mais leve e mais saudável. Eu participei de um grupo, ele era online, e nesse grupo nós estudávamos um método de meditação. E um dia, online, uma pessoa lá nos Estados Unidos, ela recebeu nada mais e nada menos do que uma entidade dos senhores do karma. Aquilo foi algo tão surpreso para mim, porque a gente sempre escuta falar no karma, que o karma é uma coisa ruim. Quem seriam os senhores do karma, né? Aqueles que vêm com uma foice, senhores do karma, aquele que não deixa você fazer nada. E nós tivemos a oportunidade, em algumas reuniões, conversar com os senhores do karma. Os senhores do karma é uma entidade muito bem estruturada que prepara o processo de encarnação. São com os senhores do karma que nós vamos saber qual é o país, qual é a família, qual é a língua. Então, os senhores do karma, que é um grupo estruturado de energia, existe toda uma lógica no nosso processo de encarnação. Então, eles se apresentaram, né, com o direito de nós fazermos algumas perguntas, mas a imagem que eu pessoalmente tinha dessa energia que organiza os processos de encarnação não eram os senhores do karma, né? Para mim, os processos de encarnação eram feitos lá do lado bonzinho,
E os senhores do karma eram aqueles que nos puniam aqui na Terra. E eu aprendi muito dentro do nosso processo, que eu vou chamar contrato encarnatório, aonde eles têm todo listado aquilo que nós temos que evoluir. Por isso, assim, os ensinamentos que o espaço IEM traz, eles vão muito além do cognitivo, né? Porque eu tenho informações assim direto do plano astral, muito assertiva do processo de evolução e encarnação aqui na Terra. Só fiz um parênteses aqui, vou voltar de novo para a aula aqui. Bom, então, nós vimos aqui que nós temos um corpo fragilizado, né? Muitas linhas de energias negativas, e na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre Dharma e Karma, porque eu tive também aulas direto com os senhores do Karma. Bom, então você vive uma vida e não percebe que repete padrões, você não percebe que repete comportamentos, que você vai atrair a energia exatamente que você tem. Se você é uma pessoa que fuma, você vai ter amizades de pessoas que fumam. Se você é uma pessoa que bebe, vai ter amizade de pessoas que bebem. Se você é de um campo de futebol e etc. Mas no que se diz respeito a comportamento amoroso e afetivo, você não se dá conta que repete todas as linhas comportamentais desse de outra vida. E se você tivesse esse discernimento, você chegaria no teu ponto de evolução, que é tudo aquilo que eu repito é aquilo que eu não aprendi. Então, como estabilizar essas linhas fragmentadas, essas linhas de relacionamentos negativa? Como chegar no ponto que eu preciso exatamente para evoluir? Esse aí é o grande segredo do nosso processo de evolução. E aí, quando você corrige a principal linha do teu processo de evolução, todas as outras linhas se abrem. Você não vai se preocupar mais com prosperidade, com sabedoria, com financeiro. Eu posso até contar uma outra história aqui para vocês, mas vou fazer o seguinte, eu vou assim que eu encerrar essa aula, quem quiser ficar aqui, eu vou contar a minha história do meu processo de evolução financeiro, que se deu depois que eu me livrei de tudo aquilo que era material. Foi quando eu cheguei no meu ponto de mutação e tive toda a minha prosperidade. Eu vou focar na aula aqui, mas quem quiser ficar logo depois que eu encerrar, eu posso contar essa história para vocês também. Bom, então o segredo é chegar no ponto. É só corrigir as linhas de relacionamento instáveis. É só você entender o ponto que você tem que mudar na tua vida, né? Baseado nos padrões repetitivos. Opa, eu errei aqui, apertei o botão errado. Vamos de novo aqui. Aí. Bom, então, eu queria falar para você que eu estruturei através de uma sequência lógica para que você entenda o teu processo de evolução. Ele começa, então, pela identificação de relacionamentos e você chegar no processo de evolução. Então, durante 4 aulas, eu vou estar introduzindo para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber para chegar no primeiro degrau. Viu, Nadine? Esse aqui é só o primeiro degrau. Passamos por relacionamentos saudáveis. Na aula do dia 23, eu vou falar sobre karmas e dharmas, que daí você vai entender o que é padrão repetitivo e por que isso trava tanto na tua vida. Depois, na aula do dia 29, eu vou estar falando, será que quantas influências, quantos padrões de vidas passadas eu trago para essa vida? São essas linhas que eu falei para você agora, até você chegar no ponto de mutação, que é tentar chegar no processo da tua evolução e destravar daqui para frente tudo que você tem travado de vidas e vidas e vidas e vidas e vidas. Você não percebe, mas você está repetindo o teu padrão pelo menos aí há 5 vidas. Bom, eu queria te contar, então, que um pedaço aqui da minha história, olha só. Então, eu tomei coragem e fiz uma pequena mudança. Embora ela representou muito na minha história, naquele momento eu não sabia disso, mas foi essa grande mudança que me mudou. Foi um salto no escuro. Eu não sabia qual era a mudança. À medida, então, que eu acreditei em mim, por isso que o relacionamento que você tem que ter é com você, eu fui encerrando ciclos de relacionamentos. Ou seja, eu fui preenchendo as minhas linhas doentias. Eu mudei, por exemplo, a minha alimentação.
E aí uma grande mudança ocorreu em minha vida. Eu finalmente recebi muitas orientações e pude mudar toda a trajetória da minha vida. Recebi, então, como missão, mostrar, apresentar para pessoas através de um método simples, método esse que, se eu tivesse conhecido, ele teria talvez poupado 30 anos da minha vida, né? O que eu quero fazer é poupar 30 anos da sua vida. Nesse processo, eu recebi muita ajuda espiritual, de diversas maneiras, para compor um método de aprendizado, o qual eu chamo a psicologia da alma. Então, vamos passar mais um pouquinho aqui. Bom, eu queria trazer para você, então, um método que eu criei sobre de você chegar no teu ponto de mutação. Então, o propósito desse nome, a psicologia da alma, é você conhecer o seu processo de evolução e destravar nessa vida, nessa jornada aqui na Terra, e entender o seu verdadeiro propósito de vida. Esse método ele é composto de 4 pilares. Ele é simples, né, na maneira de eu explicar, mas ele tem toda a profundidade de evolução de uma vida. O primeiro pilar, você tem que entender que suas crenças lhe limitam todo esse ensinamento cognitivo que eu estou te falando. Porque você aprendeu durante uma vida inteira, 30, 40, 50, 60 anos, que, sei lá, Deus é religioso. E eu vou falar para você que Deus é cientista. É uma pessoa que põe planetas em equilíbrio. Então, tudo que eu falar para você pode não estar de acordo com a sua crença. O primeiro pilar estruturado do Psicologia da Alma é você acessar o campo que você tem, as suas ideias, e modificar crenças que lhe limitam. Não sou eu que vou modificar as suas crenças. É você que vai descobrir quais as suas crenças que lhe limitam. Depois você vai ter que fazer uma releitura das fases da tua vida e avaliar o teu grau de comportamento e atitudes. Porque esse é o segredo do processo de evolução. Muitas vezes você age como criança numa situação de adulto, outras vezes você age como adolescente, birrento, numa hora que você tem que ser ancião. Então você não percebe que a maturidade do teu comportamento e atitude, ela não condiz com a tua idade de alma. Então nós temos uma ferramenta que chama o mapa da evolução. Ele tem 35 aspectos aonde você vai ter que avaliar se o teu comportamento está de acordo com a maturidade da tua alma. Na sequência, o terceiro pilar aqui, nós vamos falar sobre as chaves e armadilhas que impedem a nossa evolução e nos causam relacionamentos tóxicos. E por último, nós vamos falar sobre energias, né? Como manter então esse padrão daqui para frente, né? Já que eu consegui limpar relacionamentos, mudar a crença, entender qual é o meu processo de evolução, eu tenho que manter isso dentro de um conceito energético de bioenergia. Esses 4 pilares aí, ele compõe, então, todo um ensinamento muito profundo para que você possa acessar o seu processo de evolução. Já quero deixar um convite aqui e vou pôr lá no grupo, acho que sábado ou domingo. Entra aqui nesse link, olha, www.apsicologiadaalma.com.br, e aqui tem a história da minha vida. Eu vou clicar aqui como eu cheguei nesse ponto de mutação, como os meus mentores me ajudaram, de que forma eu consigo ensinar as pessoas num método bem estruturado. Você entra lá e dá uma pesquisadinha aí nesse tema. Bom, 2 slides para finalizar. Quem pode ter essas informações que eu estou passando? Todos aqueles que querem transformar a sua vida. Todos aqueles que querem aproveitar essa vida para ter a melhor versão de todas as vidas. Se você é uma pessoa que quer alcançar o teu real estado de evolução, quer ser a sua melhor versão da vida, você é a pessoa que tem que ter esses ensinamentos. Eu vou dar, então, 4 aulas informativas. Essa é a primeira. Você já está cansado de saber. Dia 23 eu vou falar sobre Karma e Dharma. Anota aí, 23 de junho. Dia 29 eu vou falar se nós trazemos ou não, o que nós trazemos de outras vidas para essa. E no dia 30 eu vou falar sobre o ponto de mutação. É quando você chega no ponto assertivo do teu processo de evolução. Então,
Se você quiser se aprofundar um pouco além dessas aulas que são introdutórias, já anota aí na sua agenda. Deixa eu ver se eu deixei aqui. Aí, ó, 2 e 3 de junho. Eu vou fazer uma imersão em 2 dias. É um sábado e domingo, um curso online, onde eu vou estar explicando para você todo esse método aí do processo de evolução. Agora, se você quiser conversar pessoalmente comigo, 9 e 10 de julho, eu vou dar esse curso presencial na cidade de Juquitiba, aqui em São Paulo, numa chácara. Quer conhecer todos os temas da psicologia da alma e do teu processo de evolução? Participa aqui das 4 aulas comigo. Mas se você quiser conhecer a ferramenta, o método e transformar a sua vida, 2 e 3 de junho, você faz uma imersão online e eu vou te passar 30 anos de estudo em 2 dias, tá certo? Você vai estar mais abençoado do que eu. Embora eu tenha a conexão com o plano superior, eu demorei 30 anos da minha vida para ter essa conexão, mas agradeço todos os dias. Eu vou passar em 2 dias para você o que eu aprendi em 30 anos. E daí eu acho que a tua vida destrava bem antes do que a minha, porque se eu tivesse alguém que tivesse ensinado para mim, lá atrás, eu já teria destravado a minha vida no quesito aí, prosperidade, felicidade e abundância. Gente, isso era tudo que eu tinha para apresentar no dia de hoje sobre o processo de relacionamentos.